Oi, gente. Boa noite, como vocês estão? Eu tô passando mal de frio. Eu tinha esquecido o quanto é difícil morar perto de uma represa. Eu tô pedindo arrego já. Aceito presentes de aniversário antecipados. Meu aniversário é setembro. Cobertor, edredom e cobredom. Esse frio aqui, ele não é normal. Vamos ver as energias para os próximos dias. Tô vendo que tá todo mundo gripado. E aí quem tá se recuperando, logo em seguida aparece 2 gripado também. Eu fiz um negócio no meu cabelo. Aqui, ó. Ficou muito bem feito não, porque começou a cansar muito o braço quando começou pra esse lado aqui. Eu sou canhota, e quando vem pra cá ficou meio torto. Mas dá pra levar por uns dias. Tentei comprar cabelo aqui no centro do Grajaú. Não tem loja. Vou ter que ir no Brás ou vou ter que ir em Santa Amaro. E minha disposição ontem estava 0 pra poder correr atrás disso. Porque o frio me deixa desanimada. Sem condições. Energias. Peraí, não vi também. Árvore. Deixe-as ir. Aqui me lembra muito aquela sarça de fogo, né? Que Moisés viu. Enfim. Vamos ver o que tem de informação aqui. Você frequentemente assume a dor dos outros e costuma pensar que é porque sente empatia por eles, mas já não está tão certo disso. Às vezes parece que as pessoas estão despejando as emoções delas em você e não lhes dão nada em troca. Às vezes nos sentimos como se estivéssemos herdando a dor dos que vieram antes de nós na nossa árvore genealógica. Essa é a permissão para que você deixe essas dores irem embora. Afinal, a vida é sobre você, não sobre os outros o que os outros esperam que você carregue para eles. Carai, já começou com paulada já. Nossa, essa eu senti, hein? Você realmente é bonzinho? Ou você tem necessidade de aprovação dos outros? Você é bonzinho ou você só faz as coisas porque senão a sociedade vai te julgar? Porque você não quer sair como uma má pessoa? Porque você não quer sair como errado? Porque você se prejudica, inclusive financeiramente, para poder agradar as pessoas que estão em volta de você. E aí você fica no restante do mês duro, sem grana, porque você emprestou dinheiro para uma pessoa que poderia estar trabalhando para conquistar. Quanta raiva você já pegou pra você, sendo que você nem fazia parte do rolê? A história da minha vida aí sendo contada. Desaforos eu vi na vida pra não sair com o arquétipo da preta barraqueira. Porque quando eu falava a mesma coisa, respondia a pessoa do mesmo nível que ela me respondia, eu era ignorante, eu era filha da puta, eu era um monte de coisa. Mas ouvia muito desaforo dos outros e eu aguentei muita coisa calada. Hoje em dia eu não aguento mais, eu simplesmente viro as costas e vou embora. Mas quantas coisas eu não aguentei pra não sair como barraqueira e doida? Porque tem o arquétipo da barraqueira. A mulher preta que se impõe e sai como barraqueira dos lugares. Quantas vezes você aguenta tantas coisas? Porque na Bíblia diz, numa criação aí que você pode ter vivido, assim como eu, que a gente tem que dar outra face enquanto a pessoa está esfregando a nossa cara na bosta. Quantas vezes você deixa de ser feliz e de viver o amor da sua vida? Porque você tá ali do lado de pessoas que não viveram o amor da vida delas. E aí elas começam a fazer um discursinho ali de que você tem que se alinhar e concordar. De que tá todo mundo morrer solteiro e solteira. Quantas vezes você não se permite ser feliz porque sua mãe não foi feliz? Porque seu pai não foi feliz? Porque sua avó não foi feliz? Quantas vezes a gente busca uma pessoa pra poder socar a nossa cara porque a gente cresceu vendo a nossa mãe sendo socada? Quantas vezes você não estuda, não faz uma faculdade? Porque todo mundo da sua família não tem faculdade. Quantas vezes você deixa de ganhar dinheiro
pra não ter que prestar pros outros e porque os outros da sua família não têm dinheiro. Quantas vezes eu não fechei a mesa de jogo por medo de não querer ser categorizada como macumbeira? Sendo que os macumbeiros não me reconhecem como macumbeira e quem tá fora da macumba me reconhece como macumbeira. Aí fica aquele impasse no meio. E por quê? Só porque minha família inteira é testemunha de Jeová e não me aceitam? Eu já não vejo minha família há muitos anos. Muda alguma coisa na minha vida? Aí você vai olhar a história da minha família, dos meus ancestrais. A minha avó, por parte de pai, era mãe de santo de candomblé. E eu não fiquei sabendo disso pela boca do meu pai, não. Eu fiquei sabendo disso há alguns anos atrás, inclusive. E não faz tanto tempo assim. E minha avó, por parte de mãe, ia na macumba e levava ela. Mas são todos testemunhos de Jeová. Graças a Deus. Gente, vocês entendem a profundidade de algumas situações que a gente passa na vida? Que a gente fica assim... Cara, que bagulho tosco que a gente tá vivendo. Por diversas vezes eu tive medo de colocar a cara, por exemplo, aqui no status. E o status nada mais é do que eu treinar pra poder começar a gravar no YouTube. Porque eu ficava com medo das pessoas me reconhecerem e contar para o meu pai. Eu, jumenta velha, com 33 anos de idade. A gente passa por cada vexame, né? Que a gente olha e fala assim, puta merda. Sério. Aí eu coloquei uma foto do meu pai aqui na mesa de jogo. Para acompanhar todas as tiragens junto comigo. Tem uma música do Saltimbancos que fala assim, são ainda. Que fala assim, né? Eu vou colocar isso como as pessoas que são de matriz africanas, né? Antigamente eram perseguidos, mortos, casas sendo depredadas, pessoas não contratando, não locando imóveis para pessoas macumbeiras, caminhos fechados para quem era da religião. São ainda. Enfim, mas isso já se passou e hoje em dia existe a delegacia de intolerância religiosa. Começou de muita graça, é só abrir um BO. É tão lindo, é tão prático, mas eu sei que hoje em dia, mesmo assim, ainda existem profissões que não aceitam a gente. Eu sofri perseguição religiosa numa construtora. A audiência, inclusive, foi em janeiro. Eu levei pras cabeças, mas até eu levar pras cabeças eu ainda fui tirada de louca milhões de vezes. Mas meu chefe não tinha nenhum tipo de pudor de levar a Bíblia e assistir live de igreja na mesa de negociação. Então, muitas pessoas precisam esconder sua religião, esconder a sua fé, para não serem perseguidas e mortas. Entanto que o sincretismo religioso existe aí para isso. São Jorge, Ogum, Santa Bárbara, Inhansã, Nossa Senhora de Aparecida, Oxum. Por que será? E tem gente que é tão racista que até hoje continua fazendo sincretismo para todo mundo. Deixando de falar um pouco de mim, vamos falar da tiragem de hoje. Você foi criada na igreja e é louca pra tomar ayahuasca. Você foi criada na igreja e é doida pra ver como que é um tambor de macumba, né? Você é louca pra ter uma profissão, mas a sua família fala que outras profissões pagam mais. Teve uma vez, inclusive, que a minha mãe falou assim, quando eu contei que eu tava entrando na corretagem de imóveis. Como você vai ser corretora se não tem carro? As pessoas vão colocando imprevistos em cima da gente para limitar a gente numa caixa, sendo que existem milhares de formas de poder trabalhar, de poder executar os seus serviços, de viver seu amor. Você tá no armário? Como seria para você se assumir? Seu pai, sua mãe, seu pastor, a galera toda vai te julgar? Você carrega o peso de um julgamento que de verdade manda a porra. Na moral. Eu sei que você tem que respeitar a história da sua família. Mas como seria você se honrar pela primeira vez na vida? E fazer aquilo que você quer fazer e não aquilo que as pessoas à sua volta mandam você fazer.
como seria você viver os seus sonhos, sem depender da opinião dos outros, porque a opinião de ninguém paga os seus boletos. Seria bacana, né? Que tal você tentar? Meu amigo, minha amiga, se eu te falar quantas vezes eu fui tirada de louca, de irresponsável, por simplesmente fazer da minha vida o que eu quero, o Guinness seria pouco. Mas eu tô feliz com as minhas decisões. E até com os erros que eu cometi, eu tô feliz também. Porque eu fiz o que eu queria e não o que mandaram eu fazer lá atrás. E quanto mais eu faço o que eu quero, mais eu me conheço e percebo o que eu não quero. Isso é profundo. Então, como seria você viver a sua vida sem depender da opinião dos outros? Quanto dinheiro você pode receber dos julgamentos que você recebe? Geralmente, a árvore que dá fruto é a que mais leva a pedrada. É a que mais pega o cabo de vassoura e ficam batendo para poder derrubar os frutos. Então, como seria você ser a ovelha macumbeira, ou a ovelha mística, ou a ovelha negra, ou a ovelha branca, a ovelha rosa, a ovelha colorida da sua família? Talvez seja interessante você tentar. Tenta aí pelo menos 1 ano. Depois você volta e conta como foi. Pode ser libertador pra você. Agora eu vou pegar um outro oráculo. Aqui. É esse daqui. Vamos lá. Plenitude! Eu fui mexer nas cartas e caiu essa daqui, olha. Cinzas. Os fins são inevitáveis. Pai e mãe, com todo respeito, um dia eles vão morrer. E aí você tá tentando se reprimir de todas as formas possíveis, mas quando eles morrerem, você vai ficar trabalhando num emprego que você é infeliz? O que mais existe dentro de templos religiosos são homens casados, que têm casos com pessoas da comunidade LGBT. Esse bando de escândalos que estão estourando agora são pessoas que estão reprimindo a sexualidade e estão simplesmente sendo pegos. E quando eu vejo casos assim, por mais que a galera deboche, eu tenho um pouco de dó. Um pouco não, eu tenho bastante dó. Eu tenho dó das esposas, eu tenho dó dos filhos e eu tenho dó desses homens. Porque pra falar que tudo é do capeta, eles estão ali no púlpito pregando loucamente. Mas pra assumir que são apaixonados por outros homens, eles se encolhem de um jeito que dá até medo. Quando começa muito com esse negócio aí de que é contra leis que favorecem, que protegem a comunidade gay, eu já começo a entender que, na verdade, pelo barulho do motor, ou fez ou quer fazer. Não sei porque eu estou falando isso. Eu, uma mulher preta, gorda, macumbeira e bissexual. Foda, né? Talvez alguém esteja precisando escutar esse recado agora. Saia do armário se você quiser também, porque a culpa não, o problema é todo seu. Todo seu. A infelicidade é sua. Viva a sua infelicidade, sua vida como você quiser. Mas enfim. Plenitude. Plenitude da vida é viver o momento do agora. Que, bem vivido, vale mais que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo. Essa carta convida você a vivenciar o momento presente. Estar no aqui e agora traz o propósito de experimentar a realidade. Deixa eu só ver o tempo. A realidade sem a carga do saudosismo do passado e a ansiedade do futuro. O momento do agora é precioso para vivê-lo com intensidade, proporcionando aprendizados profundos, que são a base do futuro que você deseja. A plenitude é um estado de espírito sem programação, podendo ser vivido de imediato. Quando nós
nos despojamos de cargas e expectativas, compreendemos tudo que temos do tempo presente. Eu embaralhei esse caralho na frente de vocês. Eu tô adorando esse negócio de mensagem intuitiva, você não tem ideia. Evite preocupações, expectativas e principalmente adiamentos dos momentos bons que pode viver agora. A vida pede plenitude. O mantra: eu sou plena no momento do agora. Só por aqui eu poderia parar a mensagem, né? Então, vamos lá. Que decisão você precisa tomar que não está tomando, que se você fosse tomar, mudaria a sua vida para sempre? Te deixaria pleno, plena, colocaria dinheiro no seu bolso. Às vezes é mudar de carreira. Às vezes é viver a carreira que você quer viver, fazer a faculdade que você quer, frequentar o templo espírita, um templo umbandista, sair da macumba e voltar para a igreja, também não tem problema nenhum. Ficar com homem, com mulher, tingir seu cabelo de verde, deixar de honrar os ancestrais. Entendo que as mulheres lá de trás, elas sofreram muito, 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 muito para adquirir direitos que hoje em dia a gente poderia estar usufruindo com plenitude. E aí você pega toda essa luta e você esconde no seu bolso por medo de aparecer. Se você ganhasse 10 mil reais por cada julgamento que você recebe, como seria a sua vida? É algo a se pensar. Tome as decisões por você. Boa noite.